Olá, tudo bem? Nesta sessão nós vamos abordar alguns tópicos no contexto de introdução à neuroradiologia, tendo como preocupação principalmente o estudante de graduação e o não especialista. Eu não sou radiologista, mas fico muito à vontade para falar sobre esse assunto, porque trabalho com a neuroradiologia no dia a dia enquanto prestando assistência como neurocirurgião pediátrico. Também tenho parceria e convivo com excelentes neuroradiologistas, entre eles a minha querida colega e amiga doutora Esther Feitosa. Então fico à vontade para abordar com vocês alguns tópicos referentes à introdução à neuroradiologia, com bastantes exemplos práticos, sem esquecer dos princípios dos métodos. Então, começando com a influência da radiologia na medicina e na neurociência em geral, nós refletimos sobre esta imagem, que é a primeira imagem de raio-x já feita. É o dedo da Bertha Röntgen, esposa do William Röntgen, que era o físico que descobriu o raio-x. Então, Röntgen trabalhava no seu laboratório, que ficava em sua própria casa, com raios catódicos, com emissão de radiação em uma ampola de Crookes entre dois polos, e em um determinado momento ele começou a perceber que placas impregnadas de prata eram impressionadas por alguma radiação que ele não conhecia. Como ele não conhecia, passou a chamar de raios X. E essa radiação era capaz de desenhar nas telas, nas placas, as imagens dos obstáculos que ela encontrava. Então, com isso, ele pediu ajuda à sua esposa, a Bertha, para colocar a mão na frente da radiação e obteve essa primeira imagem, que é a mão da Bertha Röntgen com um anel que ela usava. Isso em 1895. Veja que foi um dos avanços tecnológicos mais rapidamente incorporados à prática médica, à investigação diagnóstica, e que realmente revolucionaram a maneira como nós investigamos as doenças, porque a partir daí os raios-x puderam ter uma aplicação cada vez mais ampla, investigando cada vez mais órgãos e topografias do corpo humano, e também tendo seus métodos cada vez mais sofisticados, ao ponto em que, já na segunda metade do século XX, este pesquisador, também físico, o Hounsfield, Godfrey Hounsfield, britânico, assim como Röntgen, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Na verdade, Röntgen ganhou um Prêmio Nobel de Física, o primeiro Prêmio Nobel de Física, em 1901, e o Hounsfield, que trabalhou na tomografia computadorizada, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1979. Então, a tomografia, na verdade, é uma sofisticação tecnológica, um avanço tecnológico em cima dos raios-x. E a física que ela usa também é raio-x. Só que com o raio-x a gente consegue uma incidência simples, um plano. E a tomografia computadorizada, justamente por ter uma aplicação radial dos raios-x, ela consegue múltiplas imagens que são depois trabalhadas em um computador, por isso tomografia computadorizada, e depois uma imagem é reconstruída e nos é fornecida. E avançando ainda mais, também na década de 70 do século XX, nós chegamos à imagem por ressonância magnética, que também foi muito útil e é muito útil na atualidade para o estudo do sistema nervoso. A ressonância já tem uma física diferente. Não é mais baseada em raio-x, mas é baseada na aplicação de um campo magnético
em uma estrutura biológica, no caso, o corpo humano, e no sistema nervoso, o cérebro ou a medula espinhal. O que acontece é que quando nós submetemos essa estrutura biológica, essa parte do corpo, a um campo magnético, os átomos de hidrogênio que estão em uma distribuição aleatória, caótica dos seus eixos, eles sofrem um ordenamento e ficam todos ordenados com o eixo orientado na mesma direção sob a ação desse campo magnético. Com a suspensão do campo magnético, eles voltam ao seu estado natural, só que nessa volta é emitida energia, que é captada pelo aparelho. Isso é uma explicação absolutamente simplista, para dar uma ideia da física da ressonância. Essa energia é captada pelo aparelho, que vê, portanto, concentrações diferentes de átomos de hidrogênio, quantidades diferentes de átomos de hidrogênio nos diferentes tecidos, e essa informação é processada e uma imagem é reconstituída e nos é fornecida com bastante detalhe, no caso do sistema nervoso. Então eu tenho contraste entre os tecidos na ressonância devido à diferente proporção, diferente quantidade dos átomos de hidrogênio. Muito bem, voltando à tomografia, é um dos exames mais utilizados em neurologia, em neurocirurgia. É um exame de rápida aquisição, de fácil interpretação, um exame que não tem o custo tão elevado quanto o da ressonância e que resolve grande parte dos problemas, sobretudo em urgência neurológica. Para analisar uma tomografia, e aqui nós temos nessa foto um corte axial de uma tomografia normal, eu preciso entender que a variável, a grandeza que esse exame tomografia me fornece é a densidade dos tecidos. Então, os raios-x emitidos pelo aparelho de tomografia vão atravessar os tecidos e serão atenuados a depender da densidade de cada tecido. E o computador vai interpretar essa atenuação diferencial nos mais diferentes tecidos atravessados pela radiação e vai nos fornecer uma imagem reconstituída. Então veja que quanto mais densa uma estrutura, mais branca ela vai aparecer no exame. Então veja que a calota craniana, bastante densa, aparece branca no exame. O ar que está aqui dentro dos seios paranasais, aqui o seio frontal, muito pouco denso, a estrutura menos densa que há aparece bastante escuro, preto. O líquido, veja líquido aqui no interior do ventrículo, também nas fissuras e vai aparecer também nas cisternas, também pouco denso, é preto. E o cérebro, em tons variados de cinza, a depender da maior ou menor densidade. É sempre importante que eu perceba a centralização da linha média, a existência de sulcos e giros, a diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta, que aparecem até invertidos, os nomes branco e cinzento na tomografia por conta da densidade. E é assim que se analisa de início uma tomografia do crânio. É importante examinar os vários cortes nas incidências axial, como é o caso desse corte, mas também na incidência sagital e na incidência coronal. Vamos comparar com essa outra tomografia que traz uma série de alterações. Veja, ventrículos dilatados. Na parte cerebral eu já vejo mais dificuldade em identificar sulcos e giros. Percebo mais dificuldade em fazer a diferenciação entre as substâncias branca e cinzenta.
Eu tenho aqui um sinal importante, veja o cursor. Uma área que é escura, mas não tanto quanto o interior do ventrículo. Isso aqui representa líquido sendo forçado para fora do ventrículo por hipertensão na direção do parênquima. É um sinal chamado transsudação transependimária. Posso ver aqui, ó, o cursor. Então, caso de uma paciente com hidrocefalia, com hipertensão intracraniana. É um dos vários exemplos que nós vamos mostrar em que você vê que é possível analisar um quadro de doença, um quadro patológico, com um exame de neuroimagem. Veja agora a mesma doença, hidrocefalia, estudada pela ressonância magnética. A ressonância dá muito mais detalhe do que a tomografia. Então veja, ventrículos dilatados, aumentados, pobreza de sulcos e giros, dificuldade de diferenciação entre as substâncias branca e cinzenta. E, de novo, aquele sinal que é líquido saindo do ventrículo hipertensivo, invadindo o parênquima. Transsudação transependimária, um sinal de hipertensão intracraniana grave. Esse slide me dá a oportunidade de discutir também as aquisições da ressonância, as ponderações. Eu tenho ponderação em T1 e em T2. Em T1, o líquido é preto. Em T2, o líquido é branco. Isso é um conceito básico e é importante que no início do estudo da neuroimagem, da neuroradiologia, a gente tenha isso de maneira muito clara. A diferença entre um e outro é porque as imagens são adquiridas em tempos diferentes da volta dos átomos de hidrogênio para a sua situação de repouso depois da aplicação do campo magnético. Então, no tempo 1, T1, o líquido é preto, no tempo 2, T2, o líquido é branco. Isso é a técnica. E o que isso interfere na interpretação associada à clínica? O T2 me dá uma ideia melhor dos ventrículos, da situação do líquido, e o T1 me dá uma ideia melhor sobre o parênquima. Mas o exame completo engloba as duas ponderações. Avançando um pouco mais e mostrando sempre exemplos. Eu vejo aqui uma tomografia com uma dilatação ventricular mais posterior. Eu chamo isso de colpocefalia, dilatação mais posterior. E eu comparo com uma ressonância fetal, não é o mesmo paciente. Mas compare com a ressonância e veja que a ressonância mesmo, e aqui é uma ressonância fetal feita dentro da barriga da mãe, a ressonância me dá mais detalhe. Ressonância em T2, fetal, dentro do abdômen da mãe, enfocando aí o feto. Mais exemplos, um caso de espinha bífida ou disrafismo espinhal, problema de malformação por defeito de fechamento do tubo neural. Vejam a ressonância fetal mostrando a malformação, que a gente vê aqui na criança depois de nascida, associada também à hidrocefalia, como é no caso da espinha bífida, na maioria das vezes associada com hidrocefalia, e a ressonância servindo bastante para estudar o caso, tanto pré-natal quanto depois que nasce a hidrocefalia associada. Um intervalo aqui para a gente falar da ultrassonografia no estudo do sistema nervoso, do cérebro. É um exame que pode ser muito útil em determinadas ocasiões. Por exemplo, no lactente. O ultrassom, que não utiliza raio-x, não é, portanto, não emite radiação ionizante, ele emite ondas sonoras por meio de um probe, e o eco resultante da emissão dessas ondas sonoras é interpretado pelo aparelho e me fornece imagem. Essa é a física bastante resumida do ultrassom.
ele precisa de janelas por onde as ondas sonoras possam atravessar. E o lactente, a maioria dos lactentes, dos bebês, eles têm a fontanela ainda aberta, a fontanela anterior. Então é uma boa oportunidade para aplicar ultrassom e analisar as imagens resultantes. O ultrassom no sistema nervoso tem outras aplicações também. Por exemplo, no estudo da circulação cerebral com o Doppler. Mas, de maneira mais clássica, ele é bastante utilizado no estudo do cérebro dos bebês, na detecção se há ou não hidrocefalia. Veja essa imagem de ultrassom. Pode ser de difícil interpretação no começo, são vários tons de branco, de preto, de cinza, mas compare com essa imagem aqui do lado. Veja os ventrículos em um corte coronal, terceiro ventrículo aqui, ventrículos laterais, e com o progredir do costume da análise desse tipo de exame, acaba ficando mais simples. Veja nessa sequência que é possível identificar por ultrassom, e aqui são todos cortes coronais, dilatação ventricular, hidrocefalia nos diferentes níveis de gravidade. Então, relacionando com a clínica do paciente, com sinais como aumento do perímetro craniano, tensão da fontanela anterior, clínica de hipertensão intracraniana, é possível sim obter imagens que você possa associar com a clínica utilizando o ultrassom, que tem algumas vantagens. Custo baixo, não emite radiação ionizante. Uma eventual desvantagem é que ele é bastante dependente da técnica do operador. Então é preciso um ultrassonografista experiente para obter as imagens de maneira adequada. Veja, imagem de ultrassom mostrando uma malformação grave, que é a holoprosencefalia. Está aqui o correspondente em cima de como aparece uma ressonância, e aqui a imagem do ultrassom, mostrando que é bastante útil para ver malformações do sistema nervoso central. Voltando às tomografias, vamos acompanhar alguns exemplos e ver como a gente pode analisar tomografia de crânio. Aqui nós temos uma das principais aplicações da tomografia, que é no trauma. É possível obter janela óssea, que me enfoca principalmente a parte óssea na tomografia, e eu vejo aqui fraturas de um trauma depois de agressão com um martelo. Eu posso fazer reconstrução 3D na tomografia, e aqui eu vejo afundamento craniano. E aqui na janela cerebral da tomografia eu vejo uma contusão cerebral, um hematoma. E é importante ressaltar aqui que o sangue agudo, o sangramento agudo na tomografia, ele aparece hiperdenso, devido à quantidade de hemoglobina no sangue, que tem ferro, é denso. Então, o sangue agudo, o sangue recente, o sangramento recente aparece claro na tomografia, aparece hiperdenso, branco. Tá? Aqui, depois de um acidente de moto, você vê também contusões cerebrais importantes. O edema cerebral depois de um trauma, também uma fratura craniana. Então veja como a tomografia nos dá a oportunidade de avaliar vários aspectos de um trauma craniano. Aqui também, reconstrução 3D depois de um acidente com ferradura de cavalo, um coice. O afundamento craniano e contusões cerebrais, sangramento recente é branco, é claro na tomografia. Aqui um acidente com a hélice de navio, veja que grave o que aconteceu aqui na parte frontal desse paciente. Aqui um trauma por queda de um armário em cima da cabeça de um paciente. E essa é a imagem típica de um hematoma extradural traumático. O que é que essa imagem de tomografia simples nos fornece? Muitas informações. Um sangramento recente no formato biconvexo. Então,
um hematoma extradural. Um certo desvio da linha média, quer dizer, a pressão neste hemisfério está maior do que neste outro hemisfério. Apagamento do ventrículo aqui do lado direito, ou seja, efeito de massa desse hematoma. Então veja quanto a imagem vai nos dando de informação passível de interpretação e de relação com a história clínica e com o exame físico, o exame neurológico do paciente. Mais exemplos de tomografia, nesse caso aqui um trauma obstétrico por conflito do bebê com o canal de parto, veja contusão cerebral importante, sangramento, que vai gerar em um outro momento a necrose de tecido cerebral, a absorção e a substituição daquela região lesada por líquido. Então, uma sequência de exemplos para mostrar como a tomografia é útil. Mais um caso de trauma com contusão e a evolução dessa contusão ao longo do tempo. Casos também de tumores cerebrais são passíveis de avaliação com a tomografia. Veja nesta tomografia uma lesão expansiva, um glioblastoma, tumor maligno, colado aqui à superfície. Ele é heterogêneo. Ele tem áreas mais densas, áreas menos densas que correspondem à necrose. Ele tem uma área de edema perilesional. Veja, edema puxa líquido. Líquido é pouco denso, então edema no cérebro aparece escuro na tomografia. Ele tem um certo desvio da linha média, porque faz efeito de massa e a pressão nesse hemisfério é maior do que neste outro. Então, um glioblastoma, um tumor cerebral. Nos tumores utiliza-se contraste na tomografia, justamente para que o contraste endovenoso venha a realçar ainda mais a lesão. Então, tecido tumoral, necrose, realmente uma lesão heterogênea. Mas quando a gente fala em tomografia, a gente fala em radiação. O paciente é exposto à radiação, por isso que se evita a tomografia nas gestantes, sobretudo primeiro e segundo trimestres. Esse trabalho aqui, de 2012, quantificou de maneira consistente riscos de desenvolvimento de tumores, sobretudo leucemia e tumores cerebrais, com a realização seguida de muitas tomografias em crianças. Então, está realmente comprovado que a tomografia, quando realizada de maneira muito repetida ao longo da vida de uma criança, pode gerar o aparecimento de tumores, de neoplasias, portanto é importante indicar a tomografia somente quando realmente necessário. Então vamos comparar aqui, isso é uma metástase cerebral, um tumor. Compare aqui em cima tomografia, lesão nodular, hiperdensa, com bastante edema perilesional, e aqui embaixo uma ressonância com um nódulo também com edema perilesional, aqui em corte axial, aqui em corte coronal. Veja que a ressonância fornece bastante mais detalhe. Comparação então entre tomografia e ressonância. A ressonância, entrando agora nesse exame que fornece bastante mais detalhe do que a tomografia, nos permite, por exemplo, avaliar malformações cerebrais também. Perceba essa deformidade de Chiari, em que o cerebelo está deslocado para baixo no sentido do forame magno, comprimindo o tronco cerebral aqui na frente. Então, a ressonância nos permite ver em mais detalhes situações como esta. Veja a ressonância no estudo de tumores da fossa posterior. Por acaso são os tumores mais frequentes na criança. Então veja, aqui um astrocitoma pilocítico, aqui um ependimoma, nesse outro exemplo
um meduloblastoma, e a ressonância realmente nos dando bastante oportunidade de estudar a localização do tumor, a sua característica e também a hidrocefalia resultante dele. Muitas pessoas se perguntam qual é o melhor exame de imagem para pedir em cada caso. Uma tomografia ou uma ressonância? Olha, não tem o melhor, tem o mais adequado à situação. Se você precisa de uma resposta rápida, imediata, numa situação de triagem, numa urgência, você vai pedir a tomografia. Mais rápida, mais fácil de obter e vai te dar a resposta em uma situação de emergência. Mas para obter mais detalhes e a depender também da doença, em uma programação cirúrgica, por exemplo, em que tudo precisa estar bastante planejado, vai ser necessário pedir uma ressonância. Então, em cada paciente, em cada situação, em cada doença, fazendo essa análise como um todo, é que se indica o melhor exame. Mais exemplos aqui de ressonância no estudo de tumores cerebrais. Esse aqui é um crâniofaringioma. Percebam uma lesão na região celar com extensão supracelar. É possível ver que o interior dele é cístico e contém uma quantidade aí de substância liquefeita. E aqui é importante deixar claro que a diferença de sinal entre os tecidos na ressonância vai receber um nome diferente daquele que eu utilizo na tomografia. Então, na tomografia eu falo que há regiões mais densas e menos densas. Então, uma região hiperdensa é branca, uma região hipodensa é preta. E eu tenho as regiões intermediárias em tons de cinza. Quando eu falo da ressonância, eu não estou mais analisando densidade. Eu estou analisando intensidade do sinal captado com a alteração do sentido dos átomos de hidrogênio, do eixo dos átomos de hidrogênio. Então, eu terei lesões mais escurecidas, chamadas de hipointensas. E regiões mais claras, chamadas regiões hiperintensas. Então, na tomografia, hipodenso e hiperdenso, na ressonância, hipointenso, hiperintenso. Aproveitando a oportunidade, no ultrassom eu chamarei de hipoecóico ou hiperecóico, porque é o eco resultante das ondas sonoras que eu estarei medindo no ultrassom. Então veja essa ressonância. É um T1 ou é um T2? É um T2, porque o líquido é branco. Qual é a incidência? Sagital. Um corte sagital, acompanhando o plano anatômico sagital. Então, é assim que se avalia um exame de neuroimagem. Eu observo a imagem e começo dizendo qual o tipo de exame, qual a incidência, na ressonância, qual a ponderação. Então eu digo, isso é uma ressonância cerebral, incidência sagital, ponderada em T2. Então veja que, pouco a pouco, nós vamos nos capacitando a interpretar um laudo de neuroimagem ou a descrever uma neuroimagem. Isso é feito com o acúmulo de exemplos de experiência e do estudo dos termos da neuroimagem. Nessa ressonância, especificamente, um paciente que havia sido submetido a uma endoscopia para tratamento da hidrocefalia, eu consigo ver, olha aqui para o cursor, um artefato de fluxo no assoalho do terceiro ventrículo. Prosseguindo nos exemplos, preste atenção nessas imagens aqui. Como é que eu começo a descrever? E nós vamos nos capacitando gradativamente. Isso é uma ressonância.
cerebral, cortes em que incidência? Cortes axiais, ponderação, o líquor é branco, ponderadas em T2, em que eu percebo diversas imagens anormais. Veja, aqui periventriculares, subindo um pouco mais eu vejo essas imagens na convexidade cerebral, e eu digo que são imagens tendendo ao branco ou ao preto? Ao branco, mais claras. Então eu digo que são lesões hiperintensas no T2. Lesões hiperintensas em T2, a depender da clínica, podem me sugerir, como era nesse caso, uma doença chamada esclerose múltipla. É claro que a sugestão diagnóstica virá sempre da associação com a clínica, com a descrição clínica e de imagens típicas. Porém, eu vendo imagens hiperintensas em T2 em uma paciente com clínica característica, isso vai me capacitar a afunilar o processo diagnóstico e eu poder dizer que uma das principais hipóteses é, por exemplo, esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante inflamatória do sistema nervoso central. A ressonância é também muito útil para o estudo da coluna vertebral e da medula espinhal. A questão da ponderação também se mantém. Então veja, aqui eu tenho ressonância magnética da coluna. Que altura? Lombosacra, porque é a parte mais inferior, final, da coluna. Nesse exemplo da esquerda, ponderada em T1 ou T2? T1, o líquido é preto. E aqui à direita, a mesma região anatômica, ponderada em T2, o líquido é branco, o líquido aqui, do canal vertebral, líquor cefalo-raquidiano. E o que eu posso observar nessa imagem? Os corpos vertebrais. Veja, aqui estão os corpos vertebrais, intercalados pelos discos intervertebrais. E dentro do canal eu tenho a medula espinhal, a parte final mais inferior da medula espinhal, que é o cone medular, e as raízes da caudequina, que daí saem. Eu posso até avaliar se a altura em que está terminando a medula no nível inferior está no nível certo. Vamos contar aqui as vértebras. S1, vértebra sacral mais superior. L5, L4, L3, L2, L1, L de lombar e cada uma das vértebras. Então, eu tenho que o cone está localizado no nível L1, quase próximo já a L2, L1, L2, então, situado no local esperado. Tá? Então, a ressonância também é bastante útil para avaliar a coluna vertebral e a medula espinhal. Aqui, nós já temos um corte axial da coluna lombar. Perceba o corpo vertebral, o arco posterior com o processo espinhoso, as lâminas vertebrais, as facetas articulares dos arcos posteriores, aqui no interior o canal vertebral, e de cada lado os forames para a saída dos nervos espinhais. Então, corte sagital, já foi visto, da coluna, e aqui um corte axial. Muito bem. Foram, então, alguns tópicos no contexto da introdução à neuroradiologia, alguns exemplos para enriquecer a discussão, e à medida que nós formos abordando cada assunto, é sempre importante fazer
uma relação entre a manifestação clínica e a neuroimagem. Isso vai nos possibilitar a fazer diagnósticos mais adequados, e é preciso reconhecer cada vez mais que a neuroimagem faz parte da investigação em neurociência, em neurologia, em neurocirurgia, e a gente pode até comparar que em uma urgência neurológica o médico não consegue fazer praticamente nada se não tiver uma neuroimagem. Fica parecido com o cardiologista quando tem uma urgência cardiológica, não consegue fazer nada se não tiver no mínimo um eletrocardiograma. A gente não consegue atender urgência em neurologia e neurocirurgia sem ter uma tomografia no mínimo. Então é realmente importante o conhecimento básico de neuroradiologia, e eu repito, não só para o especialista, porque o não especialista estará em ambientes em que haverá o atendimento de urgência neurológica, então precisa ter noções da interpretação preliminar dos exames de neuroimagem. Então, espero que tenham gostado. A gente fica à disposição nos vários canais de comunicação que estão aí no slide, e até uma próxima oportunidade.